Amigo torcedor vascaíno, o Vasco da Gama já virou a chave e não perdeu um segundo sequer pensando no que ficou para trás. A sensação de que a temporada acabou ontem ainda está viva, mas a realidade dentro do clube é outra. O calendário não perdoa. O tempo corre rápido e a próxima temporada bate a porta com força. Em questão de poucas semanas, o Vasco já estará novamente em campo, encarando o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e uma sequência pesada de compromissos que exigem um elenco muito mais preparado do que aquele que terminou o último ano. E é exatamente por isso que o clima nos bastidores é de urgência, de decisões rápidas e de muito trabalho. A diretoria sabe que não existe margem para erro. Entrar em uma nova temporada com o mesmo grupo de jogadores seria repetir problemas já conhecidos, algo que o clube não pode se dar ao luxo de fazer. O planejamento para 2026 está sendo tratado como prioridade máxima, porque o Vasco precisa dar uma resposta esportiva ao seu torcedor. A ideia é clara: construir um time mais competitivo, mais equilibrado e capaz de disputar as competições com regularidade, sem oscilações bruscas e sem sustos desnecessários ao longo do ano. Dentro desse cenário, o departamento de futebol já começou a se mexer forte. Avaliações internas estão sendo feitas diariamente, analisando quem pode continuar, quem precisa sair e quais posições precisam ser reforçadas com urgência. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de montar um elenco que realmente se encaixe no modelo de jogo e que tenha opções à altura para enfrentar uma temporada longa e desgastante. O Vasco entende que o nível de exigência aumenta e que não basta ter apenas um time titular competitivo, é preciso ter peças que mantenham o rendimento quando forem acionadas. As renovações de contrato aparecem como um dos primeiros pontos dessa reestruturação. O clube já trabalha para garantir a permanência de jogadores considerados importantes para o projeto, ao mesmo tempo em que avalia casos de atletas em fim de contrato que não devem seguir. Essa filtragem faz parte do processo e é fundamental para abrir espaço na folha salarial e no elenco para novas peças. O Vasco quer ser mais assertivo, evitar apostas que não entreguem resultado e corrigir erros do passado recente. Paralelamente a isso, algumas saídas já começaram a acontecer e outras estão no radar. Jogadores que não conseguiram se firmar, que não renderam o esperado ou que não se encaixaram nas ideias dos diferentes treinadores que passaram pelo clube tendem a ser negociados. O entendimento é simples: insistir em nomes que já tiveram várias oportunidades e não corresponderam só atrasa o processo de reconstrução. O Vasco quer oxigenar o elenco, trazer novas energias e aumentar o nível de competitividade interna. Um dos temas que mais movimenta os bastidores é a situação de jogadores valorizados no mercado. A diretoria sabe que pode receber propostas importantes e que algumas vendas podem ser inevitáveis. O desafio, nesse caso, é agir com inteligência. Se uma saída acontecer, o clube precisa estar preparado para repor rapidamente, sem perder qualidade e sem comprometer o desempenho do time. Esse equilíbrio entre vender bem e contratar melhor é visto como decisivo para o sucesso do planejamento. Outro ponto central dessa discussão é o orçamento para a próxima temporada. Definir quanto poderá ser investido em contratações influencia diretamente o perfil dos reforços buscados. O Vasco avalia se manterá um padrão semelhante ao atual ou se ajustará à estratégia de mercado.
sempre tentando alinhar responsabilidade financeira com ambição esportiva. A ideia é montar um elenco forte, mas sustentável, evitando decisões que possam gerar problemas a médio prazo. Quando se fala em reforços, o Vasco já tem muito bem mapeadas as posições consideradas prioritárias. A diretoria entende que algumas áreas do campo precisam de atenção especial para elevar o nível do time. A busca não é por jogadores medianos, mas por atletas que cheguem para disputar posição de verdade, aumentando a concorrência interna e obrigando todos a manterem alto rendimento. Esse conceito de competitividade é visto como essencial para um time que quer brigar mais acima na tabela. A posição de goleiro, por exemplo, é tratada como uma dessas prioridades. O Vasco avalia o cenário atual e entende que mudanças devem acontecer, abrindo espaço para a chegada de alguém que traga mais segurança e regularidade. No sistema defensivo, a ideia é reforçar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito da zaga, trazendo jogadores que tenham nível para brigar por titularidade e manter o padrão quando forem acionados. O entendimento é que uma defesa sólida começa pela qualidade das opções disponíveis. No meio de campo, o planejamento também é detalhado. O Vasco busca volantes com características complementares, capazes de proteger a defesa, mas também de dar qualidade na saída de bola. Além disso, existe o desejo de reforçar o setor criativo, trazendo um meio-campista que consiga disputar espaço e manter o time com boa capacidade de criação ao longo da temporada. No ataque, a necessidade passa por jogadores de lado e também por um centroavante que aumente as opções ofensivas e permita variações táticas. Esse movimento todo acontece em ritmo acelerado porque o tempo é curto. O calendário já começa apertado e não há espaço para adaptações longas. O Vasco sabe que precisará agir rápido no mercado, fechar negociações com eficiência e integrar os reforços o quanto antes. Não existe clima de tranquilidade ou espera. A palavra de ordem é ação. A comissão técnica, junto com a diretoria, trabalha alinhada para que as contratações façam sentido dentro do modelo de jogo e não sejam apenas respostas à pressão externa. Enquanto isso, o mercado se agita e os nomes começam a surgir. Jogadores são oferecidos, analisados, observados com cuidado. O Vasco monitora oportunidades, avalia perfil, idade, histórico e potencial de adaptação ao futebol brasileiro. A ideia é manter um padrão de contratações que já vem sendo seguido, buscando atletas que tenham mostrado qualidade, que ainda tenham margem de evolução e que cheguem com fome de vencer. Esse critério vem guiando as decisões e deve continuar sendo o norte dessa janela de transferências. Nos bastidores, o clima é de trabalho intenso e expectativa. A torcida acompanha tudo de perto, ansiosa por novidades e por sinais claros de que o clube está no caminho certo. O Vasco sabe do tamanho da responsabilidade que carrega e da necessidade de entregar um time mais forte, mais confiável e mais competitivo. O planejamento está em andamento. As decisões estão sendo tomadas e o cenário promete muitas movimentações nas próximas semanas, porque a próxima temporada já começou fora de campo e ninguém no clube quer ser pego desprevenido quando a bola voltar a rolar. E quando a gente olha com mais atenção para esse cenário, fica claro que o Vasco não está apenas reagindo ao mercado, mas tentando se antecipar. O clube entende que, se quiser começar a temporada em um nível competitivo aceitável, precisa agir antes que o calendário engula qualquer possibilidade de ajuste.
Por isso, os movimentos de observação e monitoramento de jogadores se intensificaram nos últimos dias, com análises detalhadas sobre nomes que se encaixam exatamente nas lacunas já identificadas internamente. A busca por reforços segue um perfil bem definido. Jogadores jovens, com margem de crescimento, mas que já tenham rodagem suficiente para sentir menos o impacto da pressão. O Vasco avalia atletas que já mostraram capacidade técnica em contextos exigentes e que possam chegar para disputar posição imediatamente, sem a necessidade de longos períodos de adaptação. Esse ponto é tratado como essencial, porque o clube não terá tempo para esperar que alguém aprenda a jogar em alto nível ao longo do campeonato. Dentro dessa lógica, a diretoria avalia com atenção nomes que atuam fora do país e que, por diferentes motivos, não conseguiram se firmar no futebol europeu. A leitura interna é de que muitos desses jogadores mantêm qualidade técnica elevada e podem render muito mais ao retornar para um ambiente onde se sintam valorizados e com mais espaço para mostrar futebol. O Vasco enxerga nisso uma oportunidade de mercado, desde que as negociações sejam feitas com responsabilidade e dentro da realidade financeira do clube. Ao mesmo tempo, existe uma preocupação clara em não inflar o elenco com atletas que não terão minutos em campo. A ideia não é acumular opções, mas qualificar o grupo. Cada contratação precisa ter um propósito claro, uma função bem definida dentro do modelo de jogo. Esse alinhamento entre diretoria e comissão técnica é visto como um avanço em relação a outras temporadas, quando muitas decisões eram tomadas de forma desconectada do que acontecia dentro das quatro linhas. O meio de campo, por exemplo, é tratado como o coração do time. O Vasco sabe que precisa de jogadores capazes de controlar o ritmo das partidas, dar sustentação defensiva e, ao mesmo tempo, acelerar o jogo quando necessário. Volantes com boa leitura tática. Qualidade no passe e intensidade são altamente valorizados nesse processo. O clube busca equilíbrio. Alguém que consiga proteger a defesa sem abrir mão da construção ofensiva, algo que tem feito falta em diversos momentos recentes. Na defesa, o discurso é parecido. O Vasco entende que precisa elevar o nível de segurança atrás, mas sem abrir mão da capacidade de sair jogando desde o campo defensivo. Zagueiros que saibam se posicionar bem, que tenham boa leitura de jogo e que consigam contribuir com a primeira construção são vistos como prioridade. A ideia é reduzir erros, diminuir a exposição da defesa e dar mais tranquilidade ao restante do time durante as partidas. No ataque, o pensamento gira em torno de versatilidade. O Vasco quer jogadores que consigam atuar em mais de uma função, que ofereçam variações táticas e que não deixem o time previsível. Atacantes de lado com capacidade de drible, velocidade e boa tomada de decisão são observados com atenção, assim como centroavantes que saibam jogar com e sem a bola, participando da construção e finalizando com eficiência. A leitura é de que um ataque mais móvel e inteligente pode fazer muita diferença ao longo de uma temporada tão desgastante. Enquanto esses nomes são analisados, o clube também trabalha internamente para resolver situações pendentes. Questões contratuais, possíveis empréstimos e negociações em andamento fazem parte da rotina diária do departamento de futebol. O Vasco tenta acelerar processos que antes se arrastavam, justamente para evitar que problemas antigos se prolonguem e atrapalhem o planejamento. A ideia é entrar na nova temporada com o máximo de pendências resolvidas. A pressão por resultados existe,
E ninguém dentro do clube ignora isso. A torcida cobra, acompanha cada movimentação e espera ver um time mais competitivo desde os primeiros jogos. O Vasco sabe que não pode errar em escolhas estratégicas, porque cada decisão tomada agora terá reflexo direto no desempenho ao longo do ano. Por isso, cada nome colocado na mesa passa por avaliações técnicas, físicas e até comportamentais, buscando minimizar riscos. Outro fator que pesa bastante é o encaixe no modelo de jogo do treinador. Não adianta trazer um jogador com bons números se ele não se adapta à forma como o time pretende jogar. O Vasco tenta evitar esse tipo de erro, analisando não apenas estatísticas, mas também características de movimentação, tomada de decisão e entendimento coletivo do jogo. A ideia é que o elenco funcione como um conjunto e não como peças soltas dentro de campo. O mercado segue aquecido, com empresários oferecendo jogadores e clubes disputando oportunidades interessantes. O Vasco observa, conversa, analisa e mantém cautela. Nem toda oportunidade será aproveitada, e isso faz parte do processo. O clube prefere perder um nome do que fechar uma contratação que não tenha convicção total. Essa postura mais criteriosa é vista internamente como um sinal de amadurecimento na gestão do futebol. Com o passar dos dias, a tendência é que as movimentações se intensifiquem ainda mais. A proximidade do início das competições força decisões e acelera negociações. O Vasco sabe que precisa chegar aos primeiros compromissos oficiais com um elenco mais próximo do ideal, mesmo sabendo que ajustes podem acontecer ao longo da temporada. O importante é não largar atrás, não repetir erros recentes e mostrar desde o início que o planejamento está sendo levado a sério. Nos bastidores, a sensação é de que muita coisa ainda vai acontecer. Saídas importantes podem surgir, assim como contratações que hoje ainda estão sendo tratadas com discrição. O torcedor precisa entender que esse processo envolve estratégia, timing e negociação dura. Nada acontece da noite para o dia, mas os sinais são de que o Vasco está se movimentando, estudando o mercado e tentando montar um elenco mais forte para enfrentar os desafios que vêm pela frente. O trabalho está em andamento, o cenário segue em transformação constante e os próximos dias prometem ser decisivos para definir os rumos do clube na próxima temporada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mercado ainda respira cautela, mas nos bastidores a notícia corre solta. Nino estaria encaminhado com o Vasco em um movimento que pegou muita gente de surpresa e já é tratado como um verdadeiro chapéu em concorrentes atentos. O zagueiro, hoje no zenite da Rússia, teria dado sinais claros de que enxerga em São Januário um projeto esportivo mais alinhado ao momento da carreira e, principalmente, ao desejo de voltar ao futebol brasileiro em papel de protagonismo. Capitão de uma campanha histórica pelo Fluminense, onde levantou a Libertadores inédita, Nino carrega um peso simbólico que agrada à diretoria cruz-maltina. Sedenta por liderança dentro e fora de campo. A especulação ganhou força porque as conversas teriam avançado de forma silenciosa, longe dos holofotes, enquanto outros clubes acreditavam ter vantagem na negociação. Internamente, o Vasco trata o acerto como praticamente fechado, restando apenas detalhes burocráticos. O ponto que mais gera debate, porém, não é o salário nem a adaptação ao elenco, mas sim o prazo do contrato.
A proposta vascaína envolveria um vínculo considerado longo demais por parte do departamento financeiro, que teme engessar o orçamento futuro em um cenário ainda instável. Há dirigentes que defendem a aposta, argumentando que um zagueiro com histórico vencedor e perfil de capitão pode ser o pilar de um novo ciclo. Outros, mais cautelosos, questionam se a idade e o desgaste físico justificam tantos anos de compromisso. Do lado do jogador, a segurança de um contrato extenso pesa. Nino vê no Vasco a chance de retomar visibilidade, assumir protagonismo imediato e liderar um elenco em reconstrução, algo que nem sempre é possível no futebol europeu. Pessoas próximas ao atleta indicam que ele estaria disposto a abrir mão de algumas condições para viabilizar o acordo, desde que o projeto seja sólido. Enquanto o anúncio não acontece, o rumor cresce, alimenta discussões internas e movimenta a torcida. Se confirmado, o Vasco não apenas reforça a defesa, mas envia um recado claro ao mercado: está disposto a ousar, mesmo que isso gere debates acalorados dentro de casa. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!